Fala pessoal, vamos entrando então para a gente começar a nossa live. Deixa eu falar para você, olha só, essa live aqui, esse modelo de live que eu fiz algumas vezes já há algum tempo, são lives bem rápidas, tá? Então é coisa aí de 15, 20 minutos que a gente vai conversar. Porque assim, eu assisto muita aula, tá? Eu vejo bastante vídeo no YouTube, eu acompanho muita gente, mas aqui no Instagram eu não lembro uma vez que eu tenha ficado uma hora direto fazendo uma live, a não ser quando eu era o host, né? Quando eu estava fazendo ela. Mas eu não tenho esse hábito de assistir inteira uma aula aqui no Instagram. E em respeito a você, que eu sei que a maioria também não, eu vou te entregar o conteúdo assim muito mais rápido, muito mais fácil. Inclusive até organizei um roteiro para não ficar aquela coisa de papo jogado fora, né? A gente não tem mais tempo para essas coisas. E hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos, tá? Por quê? Porque, cara, hábito é tudo. Tudo que você faz é um hábito. Tudo aquilo que dá resultado muito positivo, né? E aquilo que dá resultado muito negativo. Tudo isso é hábito. A gente pode classificar isso como coisas que você faz rotineiramente, né? Todos os dias da sua vida e que geram, de certa forma, alguma satisfação ou alguma recompensa. Nesse contexto aqui, casa muito bem quando a gente fala sobre nutrição. Né? Por que é tão difícil ter hábitos saudáveis? Por que é muito mais fácil, por exemplo, você treinar do que você ter hábitos saudáveis, do que você se alimentar bem? Olha, é muito simples, né? Por quê? Porque treinar, você tem uma liberação de hormônios. Logo após o treino, você tem uma liberação de hormônios que é prazeroso. Comida, a gente também tem uma liberação de hormônios prazerosos, dopamina. Só que aí que tá a grande sacada, né? Porque comida, quanto mais gostosa é a comida, maior a liberação de hormônios. E quanto mais gostosa a comida, mais calórica ela é, né? E aí a gente tem uma recompensa muito rápida. Um hábito, ele só é definido, ele só é incorporado na sua vida quando ele tem algum grau de satisfação, quando ele tem uma recompensa em si, tá? Seja essa recompensa no curto prazo ou no longo prazo. A classificação que a gente tem de vício, por exemplo, se você pegar a palavra vício lá do latim, eu não vou falar latim, né? Vícios, coloca do inglês, então, vícios. É um hábito, basicamente é um hábito, só que é um hábito que te traz malefícios, né? É algo que é muito prazeroso, mas que é prazeroso não significa que te traz benefício. Então, a ideia do vício é como se fosse um hábito normal, só que ele é incontrolável, você não consegue controlar esse hábito e você acaba fazendo ali repetidamente em busca daquele prazer momentâneo. E aí que tem muita confusão a respeito de vícios de comida, por exemplo, que a galera, tô viciado em comida, coisa que a gente já comentou durante a semana passada, que há erros de traduções, quando compara vício e também uma pessoa ser addicted, que vem do inglês, né? O dependente. Há uma diferença entre vício e dependência. Vício a gente até pode considerar, levando em conta essa questão de repetir várias vezes, né? Então, por que é difícil ser saudável? Como eu comentei, não existe nada mais fácil, mais rápido que lhe dê prazer do que comida. Cara, não existe. Por isso que uma das primeiras recomendações que se tem quando você vai em um nutricionista, quando você tem um acompanhamento, é não tenha comida muito saborosa em casa. Se você está passando por esse processo de reeducação alimentar, quanto mais você foge desse tipo de alimento, melhor, né? Tem alguns estudos que mostraram a questão do autocontrole. Tudo fala-se a respeito do autocontrole. E aí eles compararam grupos, né? O grupo que tinha ali a disponibilidade de uma determinada droga, né? Muito perto deles, e outro grupo que não tinha a disponibilidade dessa droga por perto. Eles avaliaram questões de percepção subjetiva que o autocontrole dessas pessoas era o mesmo, mas aquele grupo que não teve contato com a droga específica, ele teve muito mais resultados positivos. Justamente por quê? Porque ele não teve que brigar com o autocontrole dele, né? É muito mais fácil, o autocontrole é uma estratégia para
para um período curto, tá? Coisa de tipo assim, a galera te ofereceu alguma coisa, você tem um autocontrole e vaza, meu irmão. Não fica ali esperando te oferecerem mais não. E por isso que você tem que tirar esse tipo de alimentação, esse tipo de refeição, esse tipo de alimento dentro da sua casa se você busca esse processo de reeducação, né? E aí tem a questão do vício. Então, assim, um hábito, quando a gente pensa em coisas positivas para a vida, a base de tudo é quando um hábito, né, quando você passa a entender que um hábito bom, um hábito positivo que realmente vai fazer diferença na sua vida é quando você percebe que é uma troca por uma recompensa momentânea em busca de uma satisfação futura, né? Poucas coisas são tão satisfatórias quanto o processo. Imagina aí você, né? Tá treinando há 3 meses, fazendo uma dieta certinho, ou então qualquer outra coisa da sua vida. Você começou a fazer investimentos agora. Tá trabalhando lá e colocou um pouquinho de dinheiro na bolsa e tá aprendendo um pouco. Qualquer coisa que você faça na vida e que dê um tempinho ali, que você faça periodicamente, que às vezes não é tão legal de se fazer. E aí quando chega, passa ali essas 12 semanas, você vê o resultado daquilo, isso te dá uma satisfação. Tá? Esse hábito positivo, ele cria em você uma satisfação crônica. É aquela coisa, cara, eu duvido que uma pessoa que não faça isso. Quando você entra lá, quem já fez dieta, né? Quando você começa a fazer, começa a ter resultados, não tem um sujeito, tá? Que quando vai escovar os dentes não se olha no espelho e fica, porra, tá valendo a pena, tá? Ou quando vai trocar de roupa, passa de repente na frente do espelho assim e fala, porra, tá valendo a pena. Isso é uma satisfação crônica. E o doce? O doce não é crônico, porque a gente tem uma liberação de dopamina como um alimento de 2 minutos, mais ou menos. Então você come aquele doce, tem aquele prazer, aquela liberação de dopamina e logo já vai passar. E você vai querer o quê? Vai querer mais. A gente vai falar sobre o efeito Diderot, tá? O efeito Diderot é exatamente isso. É quando você faz alguma coisa que une o restante em prol daquilo, né? O Diderot, ele foi um filósofo russo, né? Um filósofo russo pobre. E aí o que aconteceu? A filha dele ia casar e ele não tinha um tostão no bolso para pagar o casamento. Catarina, que era a rainha da época, se ofereceu, né? Porque ele era um grande conselheiro, um homem muito sábio. Diderot era o pica das galáxias naquele tempo. E então Catarina, com dó dele, vendo aquela situação, o que ela fez? Ela comprou o acervo do Diderot, tá? Ela comprou a biblioteca do Diderot por mais ou menos hoje em torno aí de $150 mil, seria mais ou menos a conversão de hoje. E ainda deu um emprego para o próprio Diderot cuidar dessa biblioteca. Então o Diderot foi lá, pagou o casamento da filha tranquilo e ele comprou um casaco, sabe? Comprou um casaco com o dinheiro que tinha sobrado. E quando ele comprou o casaco, ele chegou em casa e ele percebeu que aquele casaco dele não combinava com o restante do ambiente, né? Porque ele tinha um casaco de luxo e um ambiente pobre. O que ele fez? Ele começou a comprar mais móveis para combinar com a qualidade daquele casaco dele. Tá? Esse é o efeito Diderot. A gente aplica isso em praticamente tudo na nossa vida. No momento que você começa a fazer CrossFit, por exemplo, né? Você faz CrossFit, de repente tem uma marca de pasta de amendoim que é muito gostosa e que todo mundo do CrossFit compra e come, você vai lá e faz parte daquele grupo comprando o mesmo tipo de pasta de amendoim e isso passa a ser um hábito seu, você vai fazendo isso constantemente, uma coisa leva a outra. Por que quem começa a treinar e gosta de treinar vai buscar fazer dieta? Porque é o efeito Diderot que tá atacando ele. Porra, se eu tô treinando e tive resultados bons, esse meu treino não tá combinando com a minha dieta, então eu vou começar a fazer uma dieta. E aí aqui a gente vai entrar na grande sacada, na grande questão de toda essa live, que é o empilhamento de hábitos, uma estratégia que já surgiu aí há muitos anos. O cara que colocou o nome nela, né? Porque tem muita coisa que já existe, mas tem gente que vai lá, coloca o nome e patenteia aquilo ali. O nome do cara é John Bogg, ele que classificou isso, descreveu esse empilhamento de hábitos. O que eu vou falar para vocês agora aconteceu comigo na realidade e eu demorei para perceber.
Durante a faculdade, né, lá em 2011, 2012, quando eu fazia minhas primeiras faculdades, eu fazia duas graduações ao mesmo tempo, né? Então era um período muito corrido. Chegou ali no terceiro e no quarto ano, eu não tinha mais tempo para absolutamente nada, porque a faculdade de comunicação, ela começou a ser integral, então era no período da manhã e no período da tarde, e eu tinha estágio e eu também tinha aula à noite, então assim, minha vida era muito conturbada, e nesse período foi quando eu comecei a fazer mais dietas e também treinava musculação e jiu-jitsu, né? E aí, cara, ficou muito claro para mim, depois de anos estudando isso, que aquela velha desculpa de que eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá tempo no meu dia é muito corrido, isso aí é simplesmente falta de prioridade. Eu acordava então às 6 da manhã e ia até às 11. Eu tenho essa facilidade porque eu moro em uma cidade pequena, né? A galera da galera da capital, que eu tentei morar na capital e não consegui, por essa loucura do cacete aí, não tem sem chance. Eu, em qualquer lugar que eu vou aqui, eu levo 5 minutos para chegar, não largo o interior por nada, justamente devido a isso. Mas o que eu comecei a perceber? Eu tinha horários estipulados para absolutamente tudo, do horário que eu chegava na faculdade, eu ficava na faculdade até mais ou menos 11h30, meio-dia eu estava lá treinando jiu-jitsu, começava às 11h30 o treino, ia até meio-dia e meio com o pessoal ali, e aí voltava para casa, almoçava, à tarde continuava o estágio ou então nas aulas, e à noite, ali por meio de 6 horas da tarde, eu fazia outro treino e aí ia para a faculdade. Quando eu não conseguia treinar, às 6 da tarde, eu ia correr numa lagoa que nós temos aqui na cidade, só que eu ia com um amigo, né? Porque eu não ia correr sozinho numa lagoa também, porque eu não sou doido. Meu amigo, ele tinha 110 quilos e ele era muito mais forte. Das duas, eu corria mais rápido que ele, então ele ficava para trás ou ele ia acabar defendendo nós dois. Mas a grande questão aqui é que naquele tempo, quando eu não tinha tempo realmente, as coisas eram muito mais fáceis para mim. Eu conseguia fazer muito mais coisa. E eu duvido que hoje, por exemplo, quem diz que não tem tempo, cara, não tem ali 20 minutos no dia, 25 minutos para fazer um treino, por exemplo, de HIIT, que não tenha 1h30 do domingo para preparar ali 7 ou 14 marmitas, né, 2 refeições por dia, tá? Geralmente a gente busca já desculpas, o que a gente tem algumas coisas que reforçam isso. Por exemplo, foi feito um estudo, tá? Essa aqui é a primeira parte. Agora a gente vai identificar a questão da importância do planejamento. Após a definição do planejamento, você vai entender como é que funciona o empilhamento desses hábitos. Então eles fizeram um estudo, né, uma pesquisa, na verdade. A gente não pode classificar tudo como estudo, porque estudo precisa estar ali publicado mesmo em revistas científicas. Vamos falar então que foi feita uma pesquisa. O que eles fizeram? Eles pegaram 3 grupos de pessoas que eram sedentárias e estavam acima do peso. No primeiro grupo, eles deram uma palestra, né? Falaram da importância de emagrecer, da importância de fazer atividade física e é isso aí. Deram ali para eles uma dieta para seguir e um treino para eles fazerem, certo? Para fazer em parques, para fazer onde eles conseguiam fazer, não tinha acompanhamento de ninguém, era eles por eles, né? Tanto com a dieta, as sugestões alimentares ali, quanto o treino eles tinham que fazer. O segundo grupo também recebeu essa mesma palestra, mas agora eles foram influenciados a pesquisar, né? Pesquisar a respeito do quão maléfico, do quão benéfico são, quão benéfico é treinar e quão maléfico é comer demais. Eles foram pesquisando situações com isso. Os próprios pesquisadores entregavam para eles, mandavam para eles artigos para eles lerem, né? Ficarem ali atentos àquelas informações. Então, o primeiro grupo só apresentação, o segundo grupo apresentação e mais essa informação, e o terceiro grupo eles também tiveram ali a apresentação, tiveram essa pesquisa, né, esse incentivo para estudar, e por último eles tiveram um planejamento, né? Os pesquisadores falaram para ele, durante as próximas 2 semanas vocês vão delimitar exatamente o horário que vocês vão treinar, o local que vocês vão treinar
e por quanto tempo vocês vão treinar, né? Eles queriam analisar não os resultados em si desse treino ou dessa dieta, eles queriam analisar a questão de aderência, a questão de adesão, tá? A esse processo de emagrecimento que eles estavam em busca ali. Eles perceberam que o primeiro grupo, aquele grupo que teve só a apresentação, eles tiveram 35% de adesão. O segundo grupo, que teve também a apresentação e o incentivo à leitura a respeito do emagrecimento, teve 38% apenas. Tá? E o terceiro grupo, esse grupo que teve tudo isso, apresentação, incentivo, e também foi incentivado, não obrigado, mas incentivado a fazer um calendário, ele teve 91%, né, de adesão e aderência nesse processo, cara. É muita coisa, né? 3 vezes mais aderência nesse, simplesmente por haver um planejamento prévio do que o sujeito ia fazer. O que era o planejamento prévio? Olha só, na quarta-feira, às 5 da tarde, na praça tal, eu vou me exercitar por tantos minutos. Esse treino aqui que já está pré-estipulado. Tá? E isso eles tiveram uma aderência muito maior por haver esse comprometimento com a palavra deles ali. Então, aqui que a gente começa a perceber o empilhamento. Por que fica mais fácil a gente fazer empilhamento de hábitos? Cara, mudar hábito não é uma coisa muito simples, né? Tem gente que fala, é simples, é só você mudar a sua alimentação, você iniciar ali uma dieta e tá tudo ótimo, tá tudo simples, é somente começar. Mas quando você faz isso, você não analisa o ambiente em que essa pessoa está inserida. Você precisa analisar quem são as pessoas que ele convive, os lugares que ele convive, qual é a rotina dela. Então não tem como você colocar alguma coisa, né? Criar uma crença e colocar essa crença na cabeça da pessoa. Uma crença, tá? Ela só é... Ou é a sua, Vinícius, que deve estar ruim. Uma crença, ela só é construída por ela mesma, né? As pessoas não mudam a crença do outro. Vou chegar na cabeça de uma pessoa e falar assim, você precisa mudar tal coisa, tá? Isso não acontece, é uma questão que ela mesma vai mudando, tá? E aí a questão do próprio empilhamento de dados é quando a gente busca fazer o efeito de Derow. Você classifica ali, você pega vários hábitos que você tem rotineiramente na sua vida, desde adolescente, desde criança. Aí nós estamos falando de tomar banho, ir tomar café da manhã, escovar os dentes, coisas que você faz rotineiramente. Lincoln, treino também? Não. Treino não, porque não é todos os dias que você vai treinar. A gente vai colocar isso coisas que você faz rotineiramente mesmo todos os dias e vai colocar novos hábitos em cima desses hábitos que já existem. Deixa eu te dar um exemplo, né? Então, por exemplo, você acorda e vai direto escovar os dentes. No período, escova os dentes e vai tomar café da manhã. Logo após tomar café da manhã, você já classifica uma quantidade de suplementos que você tem que tomar. Eu até fiz um post nessa semana sobre isso. Então você faz lá o teu café da manhã e define os suplementos que você precisa tomar. Aí depois disso, logo após o seu café da manhã também, você vai fazer meditação. E é muito bom que você tenha isso muito explicado para você mesmo, tá? Logo após o café da manhã, eu vou sentar no meu quarto, vou meditar por 5 minutos. Depois de 5 minutos eu levanto, vou preencher minha lista de tarefas e aí vou pro trabalho. No trabalho, voltando para casa, vou almoçar, pegar minha marmita que está lá na geladeira, esquentar. E assim você vai fazendo todas as coisas com base naqueles hábitos que são constantes na sua vida, que você não muda eles há muito tempo. E aí quando você começa a fazer esse empilhamento de hábitos, você não percebe coisas, tá? Você não percebe essa grande alteração. Uma das maneiras mais fáceis da gente perceber essa mudança, de fazer essa mudança de hábitos com relação ao treinamento, é quando, por exemplo, você chega em casa de um dia cansado do trabalho e o seu hábito empilhado é ir direto para o quarto e trocar
de roupa e colocar a roupa da academia sem antes passar pela cozinha, sem antes ir fazer alguma coisa, é ir direto para o quarto e colocar a sua roupa de treinar. Quando você cria esse hábito, cara, no momento que você pensa, né, na verdade você nem vai ter tempo, mas no momento que você pensa em desistir, você já cara, já troquei de roupa, já estou arrumado, eu vou. Você acaba indo nesse treino, né? E na academia, na dieta, isso funciona todas as vezes. Se você tem a sua marmita já pronta todos os dias lá, tá congelada, se te dá uma vontade de comer alguma coisa diferente, cara, porra, se você tem a tua marmita pronta lá, você vai falar, mano, já tenho a minha marmita pronta aqui, não preciso. Cheguei do trabalho, já coloco direto a minha marmita no micro-ondas, sei lá, já faz todo esse delineamento para fazer esse empilhamento de hábitos. E dentro de todas as estratégias que existem hoje para você melhorar a questão de hábitos saudáveis, esse empilhamento ele é a melhor, justamente porque é muito difícil iniciar um hábito novo. Quando você insere ele em uma coisa que você já faz, fica muito mais fácil. Lá, em alguns livros, eu vou recomendar alguns livros para vocês sobre hábitos daqui a pouquinho no final. Então, até chegando no final, vai dar 25 minutos. Passei um pouco dos 20 minutos como prometido. Mas lá nos livros, né, quando a gente vai ver a respeito de hábitos, todos eles falam, cara, não muda a tua recompensa. Pensa assim, todos os dias, às 3 da tarde, você tomava um café e tinha vontade de comer um doce. Todos os dias, né? Aí o que você pensa? Vou tomar o café e não vou comer o doce, vou comer uma fruta. Você tá pensando em mudar a recompensa. Seu cérebro, ele é muito safadinho, cara. Ele não vai trabalhar ao seu favor. Ele sempre vai buscar aquela recompensa e vai trabalhar e vai ficar martelando na sua cabeça ali. Sabe quando você, por exemplo, guarda um doce para depois e você tá trabalhando, você tá estudando e você tá pensando na porra do doce? Tá? Então é exatamente isso que vai acontecer quando você tenta retirar uma recompensa. Você deve retirar o próprio estímulo, tá? Então eu não vou tomar café nesse horário mais a partir de tal dia. Ou eu vou tomar café, comer alguma coisa, ou eu vou nesse exato momento, vou dar uma volta no quarteirão, vou fazer qualquer coisa que não me dê esse estímulo para a recompensa. Então você muda a sua rotina e nunca a sua recompensa. Sobre os livros, eu quero indicar 2 livros. O primeiro é O Poder do Hábito, que todos conhecem, né? Eu acho que todas as pessoas conhecem, mas eu não considero ele o melhor. Mesmo ele sendo o primeiro, eu acho ele meio técnico, às vezes meio chato, repetitivo. E tem outros livros que são baseados nesse. Aí que tá a grande questão, né, cara? Os caras pegam coisas que foram feitas e eles fazem melhor. Aquilo que já existe, eles transformam em uma coisa ainda melhor. O primeiro livro é esse daqui, ó. Vai aparecer para vocês ao contrário, mas vocês já vão entender a capa, que é esse aqui. Tá? Hábitos rompendo limites. Pequenos hábitos, grandes mudanças. O nome do autor é Adam Gise. Esse é o primeiro livro. O segundo livro que eu vou indicar para vocês, deixa eu abrir ele aqui, é Hábitos Atômicos. Podem anotar aí também, que esse, na verdade, Hábitos Atômicos, na minha opinião, é o melhor livro sobre hábitos que nós temos hoje. É muito fácil e é muito gostoso de ler. É do James Clear. Esse aqui, ó, Hábitos Atômicos. Estão enxergando aí? Aqui. Hábitos Atômicos. Cara, esse livro é demais. Best-seller do New York Times e tal. A história do cara é bem legal. O cara levou uma tacada de beisebol na cara e já teve que mudar a vida dele inteira e tudo mais, justamente para conseguir os objetivos dele. E o nome disso aqui, para quem se interessou, é Kindle. Eu recomendo para todo mundo. Antes eu tinha uma prateleira gigantesca de livros, agora eu consigo colocar mais de 2.000 livros aqui e para mim é mais fácil. Tá bom? Cara, é isso, né? 25 minutos que vai dar. E é isso aí, beleza? Abraço para vocês e até a próxima.